O programa Trabalho Legal está no ar e nesta edição temos novidades. Vamos aproximar você, trabalhador, de assuntos que fazem parte do dia a dia e que muitas vezes nos causam dúvidas. Chegou a hora de tirá-las com o novo quadro Meus Direitos. E também vamos falar de desvio de função. Quando isso acontece? Como o próprio nome já diz, é a solicitação feita a um empregado para que realize atividades que não estão de acordo com as atividades atribuídas a ele. Imagine poder contar com um centro especializado em saúde do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba contribuiu para a construção da primeira unidade no país, destinada exclusivamente a vítimas de acidentes e doenças ocupacionais. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Acúmulo ou desvio de função. Existe diferença? Sim, existe. O desvio de função acontece quando o trabalhador acaba exercendo função diferente para a qual foi contratado. Já o acúmulo de função ocorre quando o trabalhador, além da função para a qual foi contratado, cumpre uma função extra. É comum escutar por aí que o trabalho dignifica o homem. Uma pessoa sem trabalho não tem dignidade. Sem um trabalho, você não consegue viver. Então, hoje em dia significa tudo, né? Sustento de família, tudo, você necessita do seu trabalho. Para muitos, trabalhar significa ganhar o pão de cada dia, ter dinheiro ou comprar o que quiser, por exemplo. Tem pessoas, inclusive, que até consideram o trabalho como uma diversão. Mas em meio a tantos trabalhadores, tem aqueles que nem sentem mais satisfação diante do serviço. Tudo isso porque sofrem com a prática abusiva chamada de desvio de função. Esta mulher, que prefere não se identificar com medo de represália, já foi vítima deste ato ilegal por muito tempo. Nesse caso, você era uma funcionária como qualquer outra, mas desempenhava um papel de liderança. Isso, eu tinha em carteira assinado como uma funcionária normal da empresa, mas eu assumia cargo de gerência. Então, acabava que eu coordenava toda a equipe, mas isso não era reconhecido nem em carteira e nem pessoalmente. Não é só o acúmulo de função que a gente costuma ver por aí. Várias empresas também praticam o desvio de função. Você sabe o que essas expressões significam? É quando a pessoa é indicada para fazer um serviço e ela é desviada para fazer outro serviço. Não. O que significa? Eu queria saber. É quando você tem uma função numa empresa e você é ordenado a fazer aquilo que não está ordenado a você. Não. Imagino não. Nas ruas, nem todos sabem o que quer dizer. Mas o advogado André Santos, especialista em direito trabalhista, explica a diferença. Aqui em Brasília nós temos o Zebrinha, que ele, além de fazer a função de motorista, ele também faz a função de cobrador. Então, nessa situação, o TST entendeu que haveria um acúmulo de função e deferiu a ele 30% a mais de salário. O salário dele, por exemplo, era R$1.000, então ele receberia a mais de indenização 30%. O desvio de função já é diferente. O desvio de função a gente utiliza o Código Civil, subsidiariamente aplicável na CLT, com base no artigo 8º da CLT, a gente pode aplicar o Código Civil. O Ministério Público do Trabalho vem agindo contra as empresas que abusam de funcionários em todo o Brasil. Em Alagoas, por exemplo, o MPT ajuizou uma ação civil pública contra uma rede de farmácias, pedindo uma indenização de R$1 milhão por dano moral coletivo, já que a empresa pressionava os operadores de caixa a vender medicamentos sob ameaça de demissão ou transferência de cargo. Na ocasião, os funcionários precisavam também fazer a limpeza dos produtos, etiquetá-los com preços e ainda verificar os prazos de validade. Já no Rio Grande do Norte, o MPT processou uma empresa de fast food por desvio e acúmulo de funções. No restaurante, os profissionais eram contratados genericamente como atendentes, mas atuavam na preparação dos alimentos, além de serviços como operador de caixa, na limpeza do local, inclusive dos banheiros e até no atendimento ao cliente. Para o procurador do Trabalho, José Pedro dos Reis, as irregularidades trabalhistas em relação ao desvio de função só aumentam. Na Procuradoria Regional do Trabalho foram instaurados, somente em 2016 até julho, 95 procedimentos, sendo que em 2015, durante todo o ano, foram instaurados 108 procedimentos com esse tema, desvio de função e acúmulo de função,
bem como em 2014 apenas 106. Isso realmente é preocupante. Ele afirma que a atual situação do país faz com que o empregador prefira demitir funcionário e acumular funções para outros. Nesse momento, as empresas, para cortar gastos, demitem trabalhadores e aqueles que ficam certamente são desviados para fazer o trabalho desses que foram demitidos ou mesmo acumulando a função do que foi demitido, o que é uma irregularidade em razão do enriquecimento ilícito do empregador. O MPT está de olho em quem não respeita o direito dos trabalhadores. Nós instauramos os procedimentos quando chegam as denúncias e intimamos a empresa e fiscalizamos para verificar o desvio se há realmente desvio de função, se há acúmulo de função. E nós propomos, quando constatada a irregularidade, afirmar termos de ajuste de condutas ou, se a empresa se recusar, nós ajuizamos as ações civil pública, as ações civis públicas ou outro procedimento judicial ou processo judicial cabível para a situação. Apesar de não haver uma previsão explícita de penalidade para desvio de função na CLT, é direito do trabalhador executar somente as atividades para as quais foi contratado, a menos que se estabeleça um novo contrato em comum acordo entre empregador e empregado. Neste sentido, diversas decisões judiciais já criaram o hábito de punir o empregador que atribui desvios de funções não acordadas com o trabalhador. Geralmente, a decisão é que o empregador deve devolver ao empregado toda a diferença de remuneração que teria recebido, caso fosse devidamente remunerado. Essas decisões só são válidas para as funções executadas por até 5 anos antes do início do processo e até o final do trâmite judicial. Depois do intervalo, direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente faz aniversário e ganha audiência pública na Câmara dos Deputados para comemorar a data e debater sobre o ECA. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. E o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 26 anos. O ECA é a principal legislação para a proteção da infância e adolescência no Brasil. Mas o Ministério Público do Trabalho está de olho no cumprimento dessas normas. De acordo com os dados do IBGE, a exploração da mão de obra infantil no país cresceu 4,5% em 2014, em relação a 2013, ano em que havia mais de 3 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 5 a 17 anos trabalhando. Foi pensando em combater situações como essas que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado em 1990. Na época, o ECA foi visto como uma das leis mais avançadas do mundo. O objetivo era mudar a visão sobre crianças e adolescentes em situação vulnerável do país. A partir da aprovação, ficou garantida a doutrina da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. E com isso, a legislação nacional se adaptou à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas. De 1990 até 2016, o caminho percorrido foi longo, cheio de lutas e muitas vitórias. Está fazendo 26 anos, temos muito o que comemorar. Principalmente porque pela batalha que foi da década de 90, desde a Constituição, quando começamos um Estado democrático de direito e com o que a legislação que existia em relação a crianças e adolescentes, que tratava principalmente crianças pobres e negras como marginais, como desvalidos e tudo mais. Com o Estatuto, realmente esses sujeitos se tornam sujeitos de direitos, prioridade absoluta e direito à proteção integral e de responsabilidade da sociedade, do Estado e da família. E para a comemoração do 26º aniversário do ECA, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir e avaliar a implementação do Estatuto e seus resultados, e também debater o Estatuto e o Conselho Nacional da Criança. O presidente da comissão, deputado Padre João do PT de Minas Gerais,
disse que o ECA trouxe avanços significativos às políticas públicas, ao mesmo tempo em que consolidou marcos normativos e regulatórios para a área da infância e da adolescência. O procurador do Trabalho, Tiago Ranieri, participou do encontro e alertou para a questão de como o trabalho infantil é visto por todos. Primeiramente, o Estatuto da Criança, o ECA, foi um avanço em termos legislativos e constitucionais, vamos dizer assim, né? Ele traz diversos tipos de violação para a infância e para a adolescência. Muito embora ele traga essas violações, ainda a população ainda não coloca o trabalho infantil como uma violação. Ela não enxerga o trabalho infantil como uma violação. E pior do que a população não enxergar isso, são os atores da rede de proteção também não enxergar o trabalho infantil como violação. Se o ator técnico não enxerga o trabalho infantil como violação, a tendência é que cresça-se as violações quanto ao trabalho infantil. Infelizmente, o trabalho infantil ainda é visto pelo senso comum como alternativa à marginalidade e miserabilidade e não como uma violação. Isso acarreta uma série de consequências, não só físicas para com a criança, mas consequências que vão refletir no seio da educação. E também destacou: o ECA tem que ser comemorado mesmo, por ser uma legislação avançada, uma das únicas do mundo, né, em termos de proteção da infância e da adolescência. Ali a criança e o adolescente passa a ser um sujeito de direitos e não um objeto do adulto, né? Então isso tem que ser comemorado em termos de legislação, mas há necessidade sim de termos esse desafio de aplicabilidade efetiva do ECA, que ele realmente chegue na mente e na consciência de cada ator que compõe a sociedade, de cada integrante da família, do Estado, na figura dos agentes de proteção, para que nós consigamos realmente efetivar os direitos da criança e do adolescente, que não basta uma boa legislação. A necessidade de que essa boa legislação tenha eficácia e seja aplicada no contexto, enfim, municipal, estadual e nacional. A Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, que inclui o Distrito Federal e Tocantins, acaba de completar 35 anos de atividades. A aniversariante foi presenteada com o selo carimbo personalizado oferecido pelos Correios. A comemoração foi uma oportunidade de renovar o compromisso com a defesa do interesse público e do bem comum. Um dia diferente no Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins. Diferente porque, pelo menos hoje, no lugar de audiências, processos e denúncias, temos por aqui algo a ser bastante comemorado. Neste caso, os 35 anos de criação do órgão ministerial na 10ª Região e, para abrir as comemorações, a Banda da Polícia do Exército. Há 35 anos, em 1981, tudo por aqui tomava forma. E quem estava lá naquele tempo era Adilson Flores dos Santos, o primeiro procurador-chefe da PRT-10. Ele conta sobre as dificuldades e acertos anos atrás e como as coisas mudaram. Mudaram substancialmente. No início, o nosso trabalho era mecânico. Nós que esperávamos iniciar com pouquíssimo trabalho, pegamos um acervo com mais de 5.000 processos. E eram apenas 6 procuradores para vencer esse enorme trabalho. Felizmente deu tudo certo. Com o advento da informática, uma celeridade nos procedimentos, de sorte que aquilo que era mais moroso, que realmente dificultava, já sofre um desembaraço fantástico e o serviço realmente melhorou substancialmente. No começo de tudo, o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins tinham apenas 6 procuradores e 11 servidores. Mas ao longo do tempo as coisas melhoraram. Hoje por aqui a Justiça conta com mais de 36 procuradores envolvidos em causas trabalhistas. Muita coisa mudou e o melhor é saber que mudou para melhor. Nós crescemos muito, nós aprendemos com os acertos, com os erros, aprendemos a prestar um serviço melhor para a sociedade, aprendemos que nós tínhamos que chegar mais perto dessa sociedade. E afirma, tudo valeu a pena. Se me perguntarem, valeu a pena a primeira vez que você entrou aqui, que viu aquela pilha de processo, né, e falou, vamos fazer mutirão, tudo valeu a pena cada minuto, cada segundo. Ainda mais vendo tudo que nós conseguimos construir. Como homenagem, os Correios ofereceram um carimbo especial pelo 35º ano de atuação do MPT.
além de um selo personalizado comemorativo que será utilizado em correspondências oficiais durante este mês. É uma forma dos Correios homenagear vários órgãos, instituições que comemoram algum aniversário ou está com alguma data assim importante pelo trabalho que é desenvolvido pelas essas organizações. Para o procurador-chefe, Dr. Alessandro Santos de Miranda, muita coisa deve ser feita por aqui. Nós precisamos entender a sociedade para conseguir reverter o bem social. O trabalhador pode confiar, deve confiar e deve comparecer à Procuradoria para conhecer como nós funcionamos, qual o nosso papel e trazer essas demandas. É isso que vai fortalecer a instituição, é isso que vai nos fazer cumprir o nosso mistério institucional. Após o intervalo, o Ministério Público do Trabalho, na Paraíba, inaugurou o CERAST, Centro Regional de Reabilitação e Assistência em Saúde do Trabalhador. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. A construção do Centro Regional de Reabilitação e Assistência em Saúde do Trabalhador só foi possível devido a uma parceria do Ministério Público do Trabalho na Paraíba com a Prefeitura de Campina Grande. O CERAST é um espaço exclusivo para atender o trabalhador acidentado e reabilitá-lo para o mercado de trabalho, o que representa uma economia aos cofres públicos, já que o trabalhador terá uma recuperação mais rápida e ficará menos tempo recebendo benefícios previdenciários. Aos 39 anos, o destino de Sandro deu a ele uma nova estrada. O motorista de caminhão estava a serviço de uma empresa de transporte. Durante uma pausa para o jantar no estado de Minas Gerais, Sandro passou mal e sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Ele foi socorrido por outros colegas de trabalho para um hospital da região. O AVC, segundo o médico que o atendeu, teria sido provocado por um alto índice de estresse. Sandro explica o que sentiu naquela noite. Eu senti mal-estar e a cabeça caindo. Por causa disso, a voz e alguns movimentos de Sandro foram comprometidos. O motorista pensou em desistir, ficou inconformado com tudo, mas a vontade de viver foi maior. Agora, ele começou uma nova etapa de testes nessa clínica recém-inaugurada em Campina Grande, na Paraíba. O Centro Regional de Reabilitação e Assistência em Saúde do Trabalhador, o CERAST, foi inaugurado recentemente. A obra é uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho da Paraíba e a Prefeitura de Campina Grande. Ana é costureira. Durante 4 anos, ela trabalhou numa fábrica de calçados em Campina Grande. A atividade que ela exercia lhe rendeu problemas de postura. Ultimamente o médico disse que não era para mim tomar mais remédio, nem antibiótico, nem analgésico. Eu tinha que fazer fisioterapia. Aqui é mais amplo, melhor, né? Tem mais aparelho, né? Tem mais espaço, é mais organizado. Depois do exercício o aparelho, né? A gente alivia muito. Seu Antônio fabrica móveis há 15 anos, mas nem mesmo toda a experiência na área impediu que o serralheiro fosse vítima de acidente de trabalho. Eu estou colocando uma laje em uma igreja, e eu tinha que abrir a tábua de 30 para fazer fundo de viga. A ferramenta que eu estava fazendo não é ferramenta para cortar madeira. E aí eu estou cortando, a maqueta travou, a tábua travou e ela veio em cima do meu dedo. No Brasil, são registrados por dia 7 acidentes fatais envolvendo trabalhadores. A cada hora, 2 pessoas tornam-se incapacitadas. Os dados são do Anuário Estatístico da Previdência Social. Além de Campina Grande, os serviços do CERAST vão ajudar trabalhadores de mais 70 municípios da região. Segundo o diretor da unidade, o centro é pioneiro no país. Temos fisioterapia, temos fonoaudiologia, temos nutrição, temos a parte de psicopedagogia, temos a parte de psicólogos, temos a parte de enfermagem e temos também cursos e capacitações que a gente está trazendo em breve. Só fisioterapeuta chega a 30, certo? Mas no geral a gente chega a quase 50 profissionais de atendimento, né? Fora o apoio que seria o pessoal
da triagem, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza e o pessoal da segurança. O centro também oferece acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes vítimas de exploração. Além disso, é o primeiro a oferecer o serviço gratuito para o trabalhador, seja ele formal ou não, público ou privado. Em caso de encaminhamento público ou particular, a Secretaria de Saúde do município explica que o centro de reabilitação será notificado quando houver algum tipo de acidente de trabalho. Após esse processo, o prazo máximo para iniciar o tratamento é de 20 dias. Passado um certo período, 2 semanas, 3 semanas, a direção administrativa do Serastre vai observar se esse usuário já está sendo tratado aqui. Caso isso não ocorra, vai mandar o serviço social até a casa para que seja feita uma visita social e possa observar o que é que está acontecendo com esse trabalhador que houve o acidente. Além de resgatar e promover a saúde do trabalhador, o Ministério Público estará atento para que esse atendimento seja efetivo como um mecanismo também de resguardar os cofres públicos. Para gravar esta reportagem, gastamos 8 horas. Apenas durante esse tempo, 16 trabalhadores ficaram incapacitados no país. Só no estado da Paraíba, 24 foram afastados de suas atividades. A maioria é vítima em plena idade produtiva, entre 20 e 44 anos. A Organização Internacional do Trabalho aponta que 4% do PIB mundial, o Produto Interno Bruto, são perdidos por ano em custos diretos e indiretos devido a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Só no ano passado, a Paraíba registrou 27 mil benefícios previdenciários, o que equivale a 280 milhões de reais. Muitos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho permanecem por inúmeros meses recebendo benefícios previdenciários. Então, a construção do Serastre e as atividades aqui desenvolvidas proporcionarão também uma economia para os cofres públicos. Esse projeto está dentro de um projeto maior, que é de recomposição de bens lesados através da visão social do Ministério Público do Trabalho. Nós já destinamos nos últimos 5 anos mais de 6 milhões de reais na região de Campina Grande em projetos voltados para a recuperação de dependentes químicos. Nós investimos 1.600.000 e beneficiará, sobretudo, a população de Campina Grande, cujo índice de acidentalidade aqui em Campina Grande é altíssimo, em razão de ser um polo industrial. Todos os trabalhadores têm seus direitos garantidos pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, não é mesmo? E você, será que realmente sabe quais são os seus? O novo quadro Meus Direitos foi criado com o objetivo de esclarecer e contribuir para que esses direitos sejam efetivamente respeitados. Nesta semana, o assunto é férias. Férias é o período de descanso anual, um direito adquirido dos trabalhadores e obrigatórias. Devem ser usufruídas tanto pelos empregados que trabalham sob o regime da consolidação das leis do trabalho, quanto pelos servidores públicos. Caroline acaba de completar 19 anos e trabalha em uma empresa de comunicação. É o seu primeiro emprego e, por isso, não conhece ainda quais são seus direitos trabalhistas básicos. Para ajudar a Caroline, levamos as suas dúvidas a um especialista. A empresa pode impor a data? Caroline, a sua indagação é muito pertinente. A legislação, ela prevê que após o período aquisitivo às férias, que é de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, ela tem o período concessivo de também 12 meses para conceder férias. Nesse sentido, a legislação fala que a qualquer momento a empresa poderá conceder férias ao trabalhador, desde que observado o prazo mínimo de 30 dias para que esse trabalhador possa se organizar com a sua família, com seus familiares, a fruição dessas férias. Mas será que o profissional pode perder o direito de tirar as férias? O direito de perder as férias está vinculado a uma questão previdenciária, onde o trabalhador que eventualmente tenha usufruído de algum benefício previdenciário por 6 meses, e não precisa ser
consecutivos, seguidos, ele perderá o direito às férias. De acordo com o especialista, é o empregador quem determina o período das férias. E o benefício deve ser comunicado à empresa com 30 dias de antecedência. O período de férias deve ser anotado na carteira de trabalho. A CLT fala que o empregado não pode entrar de férias antes da anotação. Então, é obrigatório. Ah, e eu tenho outra dúvida. As férias podem ser divididas em quantas vezes? Em casos excepcionais, as férias elas podem ser divididas em duas oportunidades. Lembrando que em ambas elas não podem ter um período inferior a 10 dias. A conversão de parte das férias em dinheiro é um outro direito do empregado, que poderá vender 1/3 das férias, e não mais que isso. O quadro Meus Direitos foi criado justamente para aproximar o trabalhador dos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes não temos a quem recorrer com as nossas dúvidas. Então, fique ligado. O nosso próximo assunto, vamos falar de horas extras. Até lá! Venha participar do programa Trabalho Legal com a gente. Envie sua sugestão de reportagem. Nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. E não perca a edição da semana que vem. Vamos falar sobre as leis para estrangeiros que atuam no nosso país. Uma ótima semana para você. Esta edição fica por aqui. O programa Trabalho Legal é feito para você, trabalhador brasileiro.